Olá, vamos fazer algumas reflexões sobre a terapia da oração. Você já utilizou a oração como uma terapia? Então vejamos essas orientações. Recurso valioso para todo momento ou necessidade. A oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. Então, contamos com este recurso para todo momento ou qualquer necessidade em nossa vida. Está ao alcance de todos que desejem encontrar uma paz interior, realizar algum projeto, algum objetivo para se fortalecer usando esse mecanismo que é a oração, que pode alterar sempre para melhor os fatores que nos mantêm na vida, que despertam a vontade de viver, a autoestima e a alegria. E ajuda em todo o desenvolvimento da vida em nós, que palpita latente no íntimo de cada um de nós. A oração é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus, e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Porque no universo nada fica sem resposta. Então é um instrumento que o ser dispõe, que pode ser utilizado de acordo com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio, com as suas condições para falar com Deus. E como resposta, nós recebemos a inspiração. Somos inspirados a buscar em nós próprios a força, a coragem e a determinação, que são os objetivos para os quais nós estamos utilizando a oração como esse instrumento viável a toda criatura para falarmos com o Criador. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental, inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. A paisagem mental fica mais leve, suave, mais clara para os entendimentos necessários. E a paz, esse sentimento íntimo de tranquilidade, de organização mental, vem revitalizar o ser no que temos de mais sagrado, que é o nosso íntimo, que só o Criador conhece. Então a energia mantenedora da vida se faz presente em todo momento, fortalecendo-se a cada segundo da nossa existência. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidades normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo extrafísico. Oração sincera é aquela que parte do íntimo do ser, concitando com a verdade, com o sentimento, sem ilusões, sem máscaras. E ela é feita de entrega a Deus. Quando nos entregamos como criatura, como um filho, uma filha, rogando auxílio ao Pai. E nos entregamos confiantes. Se nos entregamos é porque possuímos algo poderoso que se chama fé. E precisa ser utilizada, precisa ser desenvolvida pela nossa vontade, pela nossa disposição. E a percepção de realidades normalmente não detectadas
Realidades essas que nem sempre nós conseguimos vislumbrar, a depender do estado em que nos encontramos, das situações que nos envolvem. E essas realidades fazem parte do mundo extrafísico. Nós começamos a perceber que o mundo físico é uma expressão e o mundo extrafísico é a manutenção das nossas fibras mais sensíveis, mentais, espirituais, sutis, que através da oração sincera e de entrega íntima, nós passamos a perceber. E quando percebemos, utilizamos esse recurso com sabedoria, com amor, com vontade e com certeza a nossa vivência perante o mundo físico vai se transformando lentamente, vai aumentando possibilidades que antes nós não tínhamos a capacidade de perceber ou não buscávamos ter essa capacidade. Então, a oração sincera, verdadeira, é aquela que não parte somente dos lábios, mas parte do íntimo, elaborado pela mente do ser que cria e se expressa como tal. E vamos encontrar resposta, porque a toda ação corresponde uma reação. E essa reação é a inspiração, a percepção, que vão sendo desenvolvidas em nós, percebendo que nós vivemos num mundo de energias que nós possuímos, energias que podem ser utilizadas em favor da vida que nos mantém. O ser material é condensação do ser energético real, transitoriamente organizado em complexos celulares para o objetivo essencial da evolução. Nós, enquanto no mundo material, no mundo físico, enquanto encarnados, somos uma condensação do ser energético real, integral, que todos somos. Estamos transitoriamente assim organizados em complexos celulares. O corpo é matéria, formado de diversas células, para o objetivo primordial da nossa existência, que é a evolução. E com essa evolução vamos melhorando, vamos aperfeiçoando todos os potenciais que dormem ainda latentes na nossa consciência. Então, o ser material, nós, enquanto aqui, no plano das coisas materiais, da matéria densa e pesada, estamos organizados assim por uma necessidade do ser energético, real, que está em processo de evolução. Desarticulando-se ou sofrendo influências degenerativas, necessita de reparo nos intricados mecanismos vibratórios, de modo a recompor-se, reequilibrar-se e manter a harmonia indispensável para alcançar a finalidade a que se destina. O ser condensado, materializado, desarticula-se, sofre influências degenerativas e sempre necessita de reparos nos intricados mecanismos vibratórios, os mecanismos que, com a sua vibração, auxiliam a manter esse ser energético, de modo para recompor-se, reequilibrar-se e manter a harmonia indispensável. Então, essa harmonia é necessária para que nos mantenhamos enquanto ser encarnados num mundo material, num corpo material, alcançarmos a finalidade e o objetivo a qual estamos todos destinados, que é a perfeição. E os instrumentos materiais são recursos que a natureza disponibiliza,
que as leis universais disponibilizam para que possamos alcançar essa meta, gravitar para o Criador, para a unidade com Deus, aperfeiçoando todo o potencial que dispomos, que estão nos intricados mecanismos das leis e que todos possuímos como um ser imaterial que somos, utilizando temporariamente a matéria como instrumento para alcançarmos esses benefícios da evolução. O psiquismo que ora consegue resistências no campo de energia que converte em forças de manutenção dos equipamentos nervosos, funcionais da mente e do corpo. Então, psiquismo que ora mantém em comunicação o nosso psiquismo, conseguimos resistências no campo da energia, força, desenvolvimento, coragem. E essas forças são conseguidas na manutenção, utilizadas dos equipamentos nervosos, funcionais, da mente e do corpo, que é um instrumento para o nosso objetivo primordial, que é o aperfeiçoamento. A oração induz a paz e produz estabilidade emocional. É geradora de saúde integral. A mente que ora sintoniza com as forças da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Então, quando elaboramos a mente para entrarmos em contato com o divino em nós, não precisamos palavras bonitas, precisamos sim acionar, através do pensamento e da vontade, o sentimento nobre, real, sublime. E aí vamos perceber a paz, a estabilidade emocional que vai se fazendo presente nos mecanismos físicos, mentais, espirituais, e a saúde integral vai se conectando com essa elaboração através da oração. E a mente que ora, o ser que utiliza o mecanismo da oração para a sua manutenção, assim como nos alimentamos fisicamente para a manutenção do corpo. Sintonizamos com as fontes da vida e vamos nos enriquecendo de forças espirituais e lucidez. A mente se torna mais clara. A lucidez vai nos permitindo analisarmos todas as situações que estão diante de nós, para tomarmos as decisões melhores possíveis em todos os momentos. Terapia valiosa. A oração atrai as energias refazentes que reajustam moléculas orgânicas no mapa do equilíbrio físico, ao tempo que dinamiza as potencialidades psíquicas e emocionais, revigorando o indivíduo. Então é uma terapia. Atrai pelo pensamento, pela força do impulso que damos à nossa vontade, energias essas que reajustam as moléculas do orgânico no mapa do equilíbrio físico, que vai se alinhando, se ajustando às forças da natureza e, ao mesmo tempo, às potencialidades psíquicas, emocionais, que vão se revigorando, vão se fortalecendo. Atualmente, a ciência já comprova que seres que utilizam no seu dia a dia a oração, a entrega íntima, mental, espiritual, as forças universais, têm o seu organismo físico com maiores defesas imunológicas para a manutenção do corpo.
Então é um mecanismo que funciona como uma terapia de manutenção da vida física e extrafísica. Quando um enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas. Manutenção da vida, transfusão de forças, como muitas vezes se fazem transfusões de sangue de um indivíduo para outro para a manutenção do físico. A oração para o enfermo funciona também como essa transfusão de forças necessárias para a organização, para as defesas imunológicas, e elas vão sendo restauradas e fortalecidas a cada momento. E o equilíbrio, através da mente que ora, auxilia também na manutenção do instrumento físico utilizado temporariamente como mecanismo de evolução espiritual. O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite. O pessimista autodestrói-se, enquanto o otimista autossustenta-se. Então nós somos resultados dos nossos pensamentos, porque pensamentos são ações, e ações são criações, elaboradas por nós próprios. Acolhemos e emitimos. Acolhemos os pensamentos dos seres que convivem conosco e emitimos também para eles as nossas criações. De modo que, se a energia for de pessimismo, o indivíduo está autodestruindo-se, porque não crê nem suas próprias capacidades. Mas se for de otimismo, com certeza estaremos alimentando a vida em nós e no outro, que nós emitimos e os outros acolhem. E quando convivemos com pessoas otimistas, somos também influenciados, alimentados pelos seus pensamentos otimistas, que auxiliam a manter a vida. Então o pessimista autodestrói-se, enquanto o otimista autossustentamos-nos pela vibração e pela elaboração de pensamentos e energias. Aquele que crê nas próprias possibilidades, desenvolve-as, aprimora-as e maneja-as com segurança. Crer em si mesmo é o primeiro degrau da fé. A fé que está em nós como um grão de mostarda, que precisa ser desenvolvida através das nossas potencialidades, do querer, da vontade, da execução. Então, crer nas próprias possibilidades, elas são desenvolvidas, são aprimoradas, e nós as manejamos com segurança, que temos a lucidez que as possuímos, e que os outros que convivem conosco também as possuem. Então, estaremos envolvidos na força do íntimo, na certeza das nossas próprias possibilidades, auridas no universo, mantidas pelo Criador e mantenedor da vida, e a vida segue com um diferencial bem melhor. Aquele outro que duvida de si mesmo e dos próprios recursos, envolvendo-se em psicosfera perturbadora, desarranja os centros de força e exaure-se, especialmente quando enfermo. A dúvida gera incerteza de si mesmo e dos próprios recursos. Então, quando não cremos em nós próprios, já entramos numa batalha com 50% desgastada, perdida, criando assim uma psicosfera de perturbação que desarranja os centros de força.
são os centros mantenedores da energia que possuímos no corpo sutil da alma. E esses centros dão manutenção para o corpo materializado, o instrumento da nossa evolução. Então, quando não se crê em si próprio, exaure-se, as forças se esvão e o indivíduo não consegue se manter, especialmente quando enfermo. Porque a mente enferma desacelera as forças dos centros de força. E, como consequência, o corpo físico, que são mantidos pela mente e por esses centros energéticos que são distribuidores, coletores de forças espirituais. São forças que mantêm a vida. E esses centros energéticos que possuímos elaboram, distribuem, mantêm e equilibram com a força do otimismo, da perseverança, da vontade e da fé. Assemelha-se a uma vela acesa nas duas extremidades, que consome duplamente o combustível que sustenta a luz até sua extinção. Então, aqueles que duvidam das próprias forças, assemelhamos-nos a uma vela acesa. Imagine uma vela acesa nas duas extremidades, consome-se mais rápido, duplamente, todo o combustível que possuímos. Combustível esse que sustenta a nossa luz interior. Pode ir se perdendo, se desgastando até a sua completa extinção. Então o ser perde vitalidade, o corpo perde vitalidade, porque o pessimismo é essa vela acesa nas duas extremidades, que vai se consumindo lentamente até extinguir-se completamente. A mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a e mais expandindo a claridade que possui. Então, mente vinculada à oração. A oração clara, sincera. A oração que nos impulsiona ao divino. Raciocinada. Ela vai iluminando a criatura e ela, ao invés de desprender vitalidade, pelo contrário, vai angariando vitalidade. Vai aurindo e vai se expandindo cada vez mais a claridade mental que todos nós possuímos. Então, por que não vincularmos na nossa vida, a nossa mente, a oração? Não precisa ser o tempo inteiro. O momento do nosso colóquio íntimo com as forças da natureza. E as nossas ações poderão também funcionar como uma oração, como uma terapia na prática do bem. Do bem para conosco, já estaremos exercendo o bem para com o outro, porque influenciamos através dos pensamentos as criaturas que convivem conosco no nosso dia a dia, tanto no campo físico quanto no campo extrafísico. Somos mentes elaborando, criando e emitindo pensamentos. Então, oremos como uma terapia, e por que não? Envolvendo-se nas irradiações da oração, a quem se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde, de alegria e paz, porquanto a oração é o interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus, e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. As irradiações da oração logrará o ser enriquecer-se de saúde mental, saúde física, saúde material, alegria interior, autoestima, paz, coragem, trabalho para as mudanças necessárias
na nossa existência. Porque a oração, como a terapia, funciona como interfone poderoso que nós podemos fazer diretamente a Deus, e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebemos a resposta do Pai. Inspiração para as resoluções das situações necessárias em nossa vida. E estaremos pacificados, colocando na prática os mecanismos inspiradores que se fazem presente em nós. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Ao lado de qualquer terapia, nos intricados do mecanismo da vida, que recebamos como auxílio, que a oração seja a de maior significado, que qualquer que seja a terapia que nos foi prescrita para o momento, a oração vai auxiliar no seu desenvolvimento, na sua utilidade, na sua ação. Então a oração funciona como uma terapia, a qual nós somos o próprio terapeuta, buscando nos mecanismos intricados do ser, as potencialidades, para aurirmos das forças naturais, dos mecanismos das leis divinas que regem a nossa vida, a melhora, a cura, nos intricados mecanismos do extrafísico. O autor desta terapia, Joana de Ângeles,